Olá, gente, pessoal do sétimo ano, nós vamos ver o roteiro 23. Nesse roteiro 23, nós vamos falar sobre vacinação. Vocês já têm noção, nós já vimos vacinação no começo do ano, que nós falamos na Covid, lembra? E aí eu expliquei para vocês a vacinação, o que é, como é produzida, lembram? Olha lá, que vocês vão achar. Agora peguem aí o roteiro 23 e nós vamos falar. Vacinação. As vacinas são um meio de prevenção contra doenças infecciosas. Aí na ilustração nós temos a vacina da Covid, que se Deus quiser vai vir. Então a gente está correndo atrás, olha lá, ó, do vírus da Covid. Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação massiva da população. Poliomielite, sarampo, rubéola, tétano e coqueluche são só alguns exemplos de doenças comuns do passado e que as novas gerações só ouvem falar em histórias. O resultado da vacinação não se resume a evitar a doença. Vacinas salvam vidas. Gente, todo bebê, quando nasce, ele já nasce com a carteirinha de vacinação. Ele tem que tomar as vacinas doses, todas as doses marcadas direitinho. Por quê? Porque essas doenças foram erradicadas. Porque teve vacinação, teve uma prevenção. Então, nós temos que nos vacinar. O Zé Gotinha está aí para lembrar vocês. Tá certo? Ao vacinar a população, diminuímos a incidência de determinada doença. À medida que toda a população vai sendo vacinada, os índices caem até que nenhum caso seja mais registrado, por toda a população estar protegida. Então tá aí a família toda do Zé Gotinha, né? A prevenção não tem idade, vacine-se, todos devem vacinar. Existem as doses, corram e tomem suas vacinas. Por que a vacinação é importante? A importância da vacinação vai muito além da prevenção individual. Ao se vacinar, você está ajudando toda a comunidade a diminuir os casos de determinada doença. Redução dos números de casos de doença infecciosa em toda a comunidade, uma vez que a transmissão é diminuída. Diminuição do número de hospitalizações, redução de gastos com medicamentos, redução da mortandade e erradicação de doenças. Então, essas é importante. O porquê que a gente tem que vacinar? Isso aí é o resultado de uma vacinação. Tudo é reduzido, os gastos são reduzidos e a saúde fica melhor. Então, vacinas. Vacinas são substâncias que possuem como função estimular nosso corpo a produzir respostas imunológicas a fim de nos proteger contra determinada doença. Elas são produzidas a partir do próprio agente causador da doença, que é colocado em nosso corpo de forma enfraquecida ou inativada. Apesar de não causar a doença, as formas atenuadas e inativadas do antígeno são capazes de estimular nosso sistema imunológico. Gente, antígeno, então, são o vírus, a bactéria enfraquecido que vai ser colocado no nosso organismo e vai provocar os anticorpos, a produção de anticorpos. Então, vamos lá. Antígeno, partícula ou molécula que produz anticorpos específicos. O sistema imunológico responde ao antígeno produzindo uma substância chamada anticorpos. E este vai atenuar contra o antígeno. Então, é o sistema de defesa da gente. Nós temos um sistema de defesa maravilhoso. Então, lá nessa ilustração, está mostrando uma hemácia, que é a célula do sangue, e um antígeno, que é, vamos chamar de um vírus qualquer, tá? E aí, ele vai atacar a célula. E essa célula vai vir a proteção, o organismo vai formar mais anticorpos para vir proteger essa célula. E aí o nosso corpo fica imune, tá? Como a vacina atua no nosso corpo? Quando nos vacinamos, apresentamos ao nosso corpo um antígeno até então desconhecido. O corpo passa com isso a produzir anticorpos contra ele. Nesse primeiro momento, a produção de anticorpos é relativamente lenta. Além da produção de anticorpos, o organismo produz células de memória
ou seja, células que, ao serem expostas novamente ao mesmo antígeno, serão capazes de produzir anticorpos mais rapidamente. Então, aí, ó, vacina, ele tomou uma vacina, primeiro ali, vacina liberada no organismo, e aí automaticamente começa a produção de anticorpos pelo organismo. Os organismos invasores cercados por anticorpos, está mostrando lá. Tá? Os anticorpos são as setinhas aí, ó. Tá bom? Em virtude da presença de células de memória, uma pessoa vacinada consegue que seu sistema imune atue de maneira mais rápida, evitando que a doença se desenvolva. Assim sendo, a vacina atua como um agente preventivo, devendo ser utilizada antes do contágio. Ela é considerada uma forma de imunização ativa, pois estimula nosso organismo a produzir substâncias de defesa. Gente, não adianta tomar vacina quando já está doente. Não adianta. A vacina tem que ser tomada antes, para que o nosso organismo crie anticorpos e na hora que esse vírus ou essa bactéria entrar no nosso organismo, nós já temos a defesa, tá? Não. Nós temos agora uma ilustraçãozinha aí, eu já ia passar adiante, mas nós temos uma ilustraçãozinha da célula de memória, tá? Olha lá, células de memória, o que que é isso? A célula B é uma célula qualquer que a gente chamou de B. Encontra um antígeno que combina com o seu receptor. Então, aí a pessoa tomou vacina. E dentro do organismo dela tem vários antígenos, enfraquecidos, mas né? Então, ela está falando assim, essa encaixa. Então, um desses antígenos aí deu certo e penetrou nela. Tá. A célula B espera até ser ativada por uma célula auxiliar. A célula B se divide produzindo uma célula plasmática e uma célula de memória. Então, a célula se divide, depois que ela está com o antígeno, tá? Nisso vem os anticorpos, tá? Anticorpos, célula plasmática, bactérias. A bactéria são os antígenos. A célula plasmática produz anticorpos que marcam um patógeno que foi reconhecido. As células comedoras do sistema imune preferem comer intrusos marcados com anticorpos, eliminando assim o patógeno. Então, lá em cima tá, essa parece gostosa. Então, é só uma animaçãozinha aí, né? Se o mesmo patógeno invade de novo, ele é reconhecido pela célula de memória, que ativa o sistema imune muito mais rápido do que a primeira vez. Eu lembro dessa aqui, alerta vermelho. Então, aí, assim, quando a gente já tomou a vacina, ela já está no nosso corpo, então ela ela faz a defesa, você não vai ficar mais doente dessa doença, não mais, tá? Então, o que é anticorpos? Então, anticorpos são glicoproteínas, também chamadas de imunoglobulinas, que produzem como principal função garantir a defesa do organismo. Essas glicoproteínas de defesa atuam de diferentes formas para evitar que uma partícula invasora cause danos à saúde. Então, ali, ó, nós temos bactérias, vírus ou célula cancerígena, a vida, volta e meia entra uma nosso organismo, nós temos vários tipos de contágio, a gente sabe disso. Os glóbulos brancos, que fazem a defesa do nosso organismo, que estão com os anticorpos, olha lá. Anticorpos, ele está saindo do glóbulo branco, que faz a defesa, e está pegando as bactérias e o vírus, que vai matá-los de alguma maneira e vai ser expelido do nosso corpo, tá? E acaba aí a doença, tá bom? Com isso, vocês conseguem resolver os três questões que tem aí, tá? Tô vacinado, tô imune. Zé Gotinha falou, tá tudo certo. Até mais a próxima semana. Beijo.